Então, estamos na aula do dia 30 de setembro de 2025. Hoje teremos a discussão sobre a maloca indígena, que Ana Luísa Ribeiro de Carvalho vai comentar o trabalho dela junto aos Guarani, da aldeia de Araponga, e o trabalho, então, que ela desenvolveu junto à Fiocruz, de biotecnia em uma aldeia indígena, né? E, ao mesmo tempo, vamos ver também a questão da nossa participação numa mesa redonda na UF, na Semana de Arquitetura e Urbanismo, quando discutiremos o conceito, então, de museu vivo, né? E a possibilidade de construir, então, uma maloca permanente dentro do campus do Gragoatá, na UF, para receber estudantes e professores indígenas e quilombolas que vão começar a ser nossos colegas ali na UF. Então, passo a palavra para Ana Luísa Ribeiro de Carvalho. Eu acho que a Ana Luísa pode se apresentar. Eu sou orientadora de doutorado dela no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, e nos aproxima, então, esse trabalho de campo em aldeias Guarani. Eu trabalhei desde a década de 90, quando era do Museu Nacional de Belas Artes e da PUC Rio. Eu trabalhei com os Guarani pela FATERJ, em convênio Belas Artes, FATERJ e PUC, e nós, então, conseguimos 10 bolsas para indígenas escreverem sua própria história, né, no livro Museu de Artes e Origens, Mapa das Culturas Vivas Guarani. E essa experiência, então, de ter indígenas bolsistas nas aldeias, né, recebendo, naquela época, R$ 100, e eles achavam que era um dinheirão, né? Eles vinham muito felizes e agradecendo por essa oportunidade de inserção, de cidadania. Havia também um treinamento para que eles abrissem conta nos bancos, que eles começassem a saber usar o dinheiro, né? Então, foi toda uma proposta da FATERJ de considerar o saber indígena em pé de igualdade de iniciação científica com as universidades. E Fernando Peregrino estava à frente da FATERJ, e por ter trabalhado com Darcy Ribeiro e eu também, ele me chamou e me pediu, então, que eu coordenasse esse projeto, que foi uma experiência muito interessante, né? Então, trabalhei mais em Araponga, onde a Nalu trabalhei em Paraty-Mirim também, um pouco em Bracuí, terra indígena, Rio Pequeno, e no Saco de Mamanguá, onde existe uma aldeia, lá no alto, no final do Saco, onde Anchieta rezou a primeira missa. Então, um lugar histórico de contato, né, da cultura portuguesa e colonial com os Guarani. E lembro aqui que no meu livro destaco a presença do Cabeça de Vaca, o descobridor espanhol, que primeiro afunda na costa da Flórida, né? E ali conhece os índios Seminole, vira escravo do Seminole, e depois ele vira um grande xamã, poderoso xamã, que vai trocar as turquesas, então, do Novo México com as conchas da Flórida, né? Ele volta para a Espanha, pelo México, e vira adelantado ou governador do Paraguai. Desce na costa de Santa Catarina e é guiado pelos Guarani pela rota Piabiru até e descobre a catarata do Iguaçu. Temos lá a placa do Cabeça com Z de Vaca, assim chamado, porque seu ancestral marcou com cabeças de vaca o caminho para Dom Filipe II escapar dos árabes, né? Então, uma história, isso foi 1500, tá, gente? De Cabeça de Vaca, então, tem essa inserção, essa ligação que ele liga os Estados Unidos e o Brasil no seu livro Diários e Comentários, né? E, então, passo a palavra agora para a Nalu, para a gente comentar sobre os Guarani, que são a minha paixão e da Nalu também. Obrigada, Dina. Boa tarde. Estão me ouvindo bem?
Vou colocar, então, aqui para projetar, para falar um pouquinho. Vou falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi, mas também vou projetar tudo, porque depois eu vou querer passar um trecho de um vídeo. Mas também já vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, como é que ela está, né, em qual pé que ela está. Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Estão vendo bem? Bom, qualquer coisa vocês falam, porque eu estou vendo só a minha tela agora. Qualquer Tá coisa tudo alguém certinho. chama. Obrigada. A minha pesquisa se chama Pela Greta, Tecnologia Vernacular e Patrimônio Cultural dos Guarani, MBA, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UF. Falando um pouquinho, né, como é que eu vim parar aqui, quem que sou eu. Meu pai, ele foi arquiteto autodidata, não conheci, ele faleceu, eu tinha 9 meses, e minha mãe é artesã e costureira. E eu sempre caminhei, transitei entre arquitetura, mas sempre transitei principalmente entre as várias vertentes da criação, né? Então, são meio que as paixões que me atravessam e me compõem, né? Que é a moda, o artesanato, a fotografia e a direção de arte. Isso aqui são imagens de uma marca de roupa que eu tive com a minha mãe, que é costureira, onde eu fiz a direção de arte também. Aqui é a mesma marca, mas numa outra coleção. Aqui são fotografias que foram feitas durante o período que eu trabalhei com a Fiocruz, né, nas aldeias Guarani. Essas fotografias foram premiadas durante o Festival de Fotografia de Tiradentes, o último festival, 27º. E durante o processo aqui de explicar sobre a minha pesquisa, vão aparecer outras imagens parecidas com essa também. E é isso, eu nem sempre me vi como arquiteta, mas a arquitetura sempre atravessou tudo que eu fiz, né? Então, até hoje, eu estou sempre costurando aí essas diversas áreas de interesse. E aí, de onde surge Pela Greta, né? Pela Greta surgiu do interesse dessa desimportância e pela poesia por tudo que não está dentro do enquadramento, mas que é atravessado, né? Entendendo a atuação do arquiteto como parte de uma construção social, que transita entre a prática e a teoria, tanto nas experimentações artísticas quanto nas práticas arquitetônicas e no saber acadêmico e também tradicional. Aqui foram os caminhos até a tese, o meu processo de desaprender, né? Porque a gente se forma, assim como o nome já diz, né? A gente é colocado numa forma e a gente vai desaprendendo a sair, às vezes, dessa forma. Então, meu primeiro contato com bambu, com material, principalmente com bambu, né? Que é um material natural, foi durante o período que eu atuei como gestora de obra na Arquitetas Nômades, que a gente desenvolveu esse projeto de ecopias para o Covid-19, junto com a Habitat para a Humanidade, que é uma ONG internacional, mas que tem sede aqui no Brasil. A gente fez um projeto de recuperação, de capacitação dos recuperandos da APAC, que é uma associação de detentos que vivem em regime semiaberto, para a construção dessas pias comunitárias e instalamos elas nas periferias de São João del Rei, Tiradentes, Ritápolis, em lugares onde não tinha acesso à água. Esse projeto ele ganhou o primeiro lugar da premiação de boas práticas urbanas do CAU de Minas Gerais, na época que eu estava ainda na Arquitetas Nômades. Depois, em seguida, né, eu sempre gosto muito de participar de concursos, porque eu acho que dentro da nossa profissão, né, dá uma liberdade criativa. Eu participei do concurso Igarapé de São Joaquim, no Belém do Pará, também, que foi para a revitalização do Igarapé, que faz parte do conjunto ali da cidade. A gente ganhou uma menção honrosa pelo IAB também, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. E aí, chegando aqui, eu não vou falar sobre toda a minha atuação profissional, porque não cabe, aí a gente chega aqui na minha atuação dentro do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, que é uma parceria, na verdade é uma junção do Fórum de Comunidades Tradicionais com a Fiocruz, dentro do território ali da Costa Verde, que vai, na verdade, desde Mangaratiba até Ilhabela, e eu tive a oportunidade de trabalhar mais diretamente em 3 aldeias Guarani, que foram 2 em Paraty, a aldeia Itaximirim, e a Giraitapu, que é Araponga, que é a mesma aldeia que a Dirá trabalhou, e uma aldeia em Ubatuba, que é a aldeia Caporã, que é a Rio Bonito. Falando um pouquinho desse processo, né, como é que se deu, que eu já expliquei que é essa junção do Fórum de Comunidades Tradicionais, ele surge
na defesa dos direitos das comunidades tradicionais ali de Paraty. Ele surgiu na Trindade, e é uma junção dos caiçaras, quilombolas e indígenas da região. E a partir disso, em 2009, o Fórum se alia à Fiocruz e institui o Observatório de Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocaina, no intuito de promover saúde, sustentabilidade e direito para as comunidades tradicionais. Então, é uma articulação institucional com o próprio movimento social. E aí, falando um pouquinho sobre as aldeias, né? A aldeia Itaximirim, onde vivem 49 famílias, aproximadamente 290 moradores. Eu cheguei na aldeia, já estava acontecendo o processo de reforma dos banheiros da Funasa. Essa aqui é a casa de reza lá da aldeia Itaxi. E aí, durante o processo da reforma dos banheiros, a Funasa construiu, há muitos anos atrás, né, vários banheiros em aldeias, e eles estavam desativados, porque eles não estavam funcionando. E aí o observatório pegou, junto com o Comitê de Bacias Hidrográficas da Baía da Ilha Grande, para reformar. E quando eu cheguei lá, a arquiteta que trabalhava antes, ela estava de licença maternidade, e ela tinha feito a proposta de uma pintura. E aí, uma das propostas do observatório é sempre trabalhar com alguém local, alguém da própria comunidade. Então, o Marcelo, que era o indígena que estava trabalhando com a gente, falou assim que não estava sentindo que aquela proposta de pintura representava, porque já era a mesma pintura que estava na escola, então que eles precisavam diferenciar. E aí eu pedi para o Marcelo para ele desenhar, fazer um desenho, né, sobre o que representava para ele aquela construção. E aí o Marcelo fez essa pintura aqui, que segundo ele aprendeu com a avó dele, a partir dos trançados, e que tem significado de uma borboleta, das asas de uma borboleta. E aí, nesse momento, eu entendi a importância da representação simbólica na arquitetura. E aí a gente transpôs essa representação simbólica da pintura que o Marcelo desenvolveu para a arquitetura, fazendo com que o banheiro ficasse com essa estética. Esse projeto a gente não trabalhou assim com materiais locais, só a biriba de eucalipto, na verdade, né? Mas foi um projeto que foi uma reforma e eu também já cheguei no meio do projeto, mas foi um projeto que ficou super interessante, eles têm utilizado muito. Na inauguração a gente fez, inclusive, uma roda de conversa com o pessoal da saúde que atua lá, né? E que falou que é muito importante esse tipo de ação, principalmente por conta das doenças, né, que eles contraem por não terem esse tipo de saneamento dentro das aldeias. E aí, saindo da aldeia Itaxi, a gente entra na aldeia Graitupu, que é a aldeia Araponga, que ela está também localizada em Paraty, 30 quilômetros distante da cidade, onde vivem 13 famílias e aproximadamente 55 moradores. Esses mapas que eu estou passando foram mapas que também foram desenvolvidos pelo observatório, eles são chamados de cartografia social, né, que são os mapas falados, onde tem todo um trabalho de antropólogos que visitam durante muito tempo e fazem desenhos com as crianças, com os adultos e vão construindo esses mapas. E é interessante que tem o site também, então a gente consegue acessar e ver onde tem roça, onde tem, aqui no caso, não é o caso, né, mas onde tem pesca, onde tem todas essas atividades de subsistência das comunidades tradicionais. E aí, aqui, seu Agostinho com Dona Marciana, né, em frente à casa de reza. E foi aqui que eu tive a sementinha de onde nasceu a minha pesquisa, porque eu passei 100 dias em obra, atuando como arquiteta e também gestora de obras, porque a gente ia todos os dias na aldeia. Não todos os dias, porque, assim, Paraty é uma região que chove muito, então a gente, às vezes, não ia por conta do tempo, mas aqui eu estou nessa foto com o Silvio, que é do Quilombo do Campinho, que sempre trabalha com a gente dentro da frente de saneamento ecológico. E aí, quando a gente chegou lá, na aldeia, para poder conversar sobre o que seria feito, a proposta inicial era fazer a reforma de um outro banheiro da Funasa. Só que o Ministério Público entrou com uma ação embargando, dizendo que quem tem que fazer a manutenção é quem executou, que seria a Funasa. E como a gente tinha a verba, a gente conversando com eles lá, a gente entendeu que seria melhor a gente construir banheiros individuais. E aí, nisso, o Nino, ele não está nessa foto aqui, mas ele vai aparecer em alguma foto, ele falou para a gente, ele falou assim, olha, mas a gente não quer que vocês construam os banheiros nas técnicas de vocês, a gente quer que vocês construam nas nossas técnicas.
E aí, para mim, foi uma grata surpresa, assim, porque eu venho de uma formação em bioconstrução, construção com bambu, então, para mim, realmente, eu estava ali unindo tudo que me movia. E aí, com isso, a gente fez algumas reuniões para poder dialogar como que seriam esses projetos, onde que seriam implementados, foram a construção de 5 banheiros e o sistema de tratamento. E aí a gente chegou na conclusão que a gente precisaria a arquitetura vernácula, né? Principalmente a arquitetura de barro, porque a terra que eles têm lá na aldeia é muito boa, na aldeia Araponga. É uma terra com bastante argila, mas que dá para fazer a correção. E aí a gente usou vários manuais, né, de bioconstrução, como o Manual do Arquiteto Descalço, Construção com Terra, do Gernot Mink, esse Manual do Arquiteto Descalço é do Johan, né, e também o conhecimento que as comunidades tradicionais já têm, porque os indígenas, eles constroem com barro, atualmente, né, a construção contemporânea deles, quando não é de tijolo convencional, ela é feita com barro, lá na aldeia Araponga é praticamente só feita com barro, e também os caiçaras quilombolas sempre construíram assim. Então, a gente fez realmente esse cruzamento de saberes para poder desenvolver a técnica. E aí, aqui está o projeto arquitetônico dos banheiros, né, que a gente desenvolveu. Vocês vão ver pelas fotos que não ficou exatamente dessa forma, mas foram construídos com a trama de pau a pique, e todo o material foi coletado lá na aldeia, né, desde a fundação de pedra, é um terreno que tem muita pedra, a trama do pau a pique foi coletada na mata também, a terra foi coletada lá, e depois as janelas que a gente fez em trançado de bambu também. O que não foi, né, do local foram as telhas, que a gente realmente teve que trazer, e a louça, né? As louças também a gente trouxe de fora. E aí, então, o uso do barro, né, ele reforça essa importância do fortalecimento do conhecimento ancestral e de escolhas que impactam diretamente nas mudanças climáticas e no modo de vida dessas comunidades. Aqui está o Gabriel. O Gabriel, ele trabalhou junto com a gente. Foi uma experiência super legal, porque o Gabriel, ele, desde criança, ele constrói com o pai dele, porque o pai dele também construía, e ele se desenvolveu muito, assim, ele estava sempre muito interessado, muito presente, e quando a gente escreveu esse projeto para o Terra Brasil, em Salvador, a minha chefe me perguntou quem que eu gostaria de levar, e aí eu pedi para que o Gabriel fosse. Então, ele foi com a gente para Salvador participar de um congresso com terra, e estava ali, né, um menino de 16 anos discutindo com profissionais de diversas áreas ali sobre construção com terra. Foi uma experiência bem legal. Aqui já o banheiro pronto, né, uma foto do Silvio, que essa construção com terra e fortalecimento das técnicas tradicionais, né, fez parte da premissa do sistema construtivo, usando a terra, a pedra e a madeira local, e também o bambu como modelo de esquadria, juntando esse saber fazer do artesanato dentro da representação arquitetônica. Aqui uma foto do Nino, porque durante todo o processo da obra a gente também desenvolveu ações formativas agrupadas. Essa foi uma ação formativa de mutirão de barreado, que eu vou passar um pouquinho para frente aqui também. Deixa eu passar, depois eu volto aqui nessa parte. Essa ação formativa agrupada, dentro do observatório, existe um curso que se chama Maré de Saberes, que é uma formação para as pessoas que são do território. E aí, durante a formatura deles, eles fazem várias atividades. E essa foi uma das atividades, que foi essa ação formativa agrupada, onde mais de 40 alunos participaram da execução de 2 banheiros. A gente barreou 2 banheiros durante o processo do desenvolvimento dessa obra. E aí, voltando aqui um pouquinho, né? O banheiro acabou ficando assim, a gente não conseguiu executar fielmente como projeto, mas a fundação foi de pedra local e cimento, as paredes de terra local, os pilares e as vigas foram de eucalipto tratado, a cobertura de telha PVC e as esquadrias em trançado em bambu. E aí, aqui também é interessante, porque essa foto representa bastante o que vai levar, o caminho que vai levar a minha pesquisa, que é sobre patrimônio. Aqui, se vocês conseguirem ver, tem um bloco de cimento, né? Quando a gente chegou lá, que o Nino falou que não queria que construísse com as técnicas dele, com as nossas técnicas, aliás, e com as técnicas dele,
ele falou com a gente, aqui na aldeia já teve um banheiro, meu irmão sabia construir, porque ele trabalhou muito tempo na construção civil. E aí a gente falou, então leva a gente lá. E aí, né, foi muito interessante para mim, assim, que estava chegando, inicialmente foi a primeira aldeia que eu conheci na vida, que eu tive esse contato, e aí ele trouxe uma lógica que é completamente distinta da lógica da arquitetura ocidental e da lógica, na verdade, imobiliária, né, ocidental. Ele chegou e falou, não, então, vocês têm a cultura de vocês e a gente tem a nossa. Quando alguém sai da aldeia, ele pode, se quiser, vender a casa dele, mas a nossa cultura é de derrubar. Então, aqui a gente tem só uma parte da fundação desse banheiro, porque o banheiro foi derrubado. A lógica do Guarani, quando ele vai se mudar da aldeia, né, porque eles circulam muito, é de demolir a casa dele, porque faz todo sentido, afinal de contas ela é feita de madeira e de terra, né, então ela só vai voltar ali para o seu estado natural. Nesse caso aqui, óbvio, tinha aqui uma construção com tijolo, né, de cimento, porque o irmão do Nino, ele trabalhou na construção civil, então ele já tinha desenvolvido também essas outras técnicas. Aqui está só falando um pouquinho mais sobre a construção com terra, né? E aí, aqui nasce a semente da pesquisa. Por quê? Foram 100 dias de obra e foram 100 dias vendo a marciana trançar a cestaria, né? E aí, isso me intrigou muito, né? Durante todo esse processo, eu fiquei muito fascinada com isso. Porque para o Guarani, né, é através do resultado do que ele faz com as mãos que a arte se expressa. E aí tem até uma citação da Sandra Benites que fala, né, que é tembi apó. Tembi é algo que você traz e apó é fazer. Então, as artesanias, que é como a Geni Nunes chama, né, o artesanato guarani, fazem parte desse cotidiano e tem esse significado espiritual. E aí, eu fiquei muito curiosa, né, eu já vinha de formação de construção com bambu, e eu fiquei muito curiosa também com esse material que eles sempre utilizaram muito, porque aqui a marciana está com um cipó imbé, né, no pé, mas eles utilizam muito, vocês vão ver em outras fotos, o bambu, principalmente o bambu taquara. E aí tem toda uma relação, não só com o local de onde vem esse material, mas uma relação também ritualística, né? Porque para o Guarani a mulher é considerada o corpo em forma de cesto. E ela foi concebida por Nhanderu a partir do bambu, que em Guarani é denominado taquara. E aí, a partir disso, dentro das ações formativas agrupadas, eu fiz a proposta da gente desenvolver uma oficina de tratamento e trançado em bambu para as esquadrias. E aí, durante esse processo, eu tinha conhecido já a Juliana Cortez, que ela trabalha na Unesp, né, ela é professora da Unesp, e ela se prontificou a dar essa oficina junto comigo, porque ela estuda o bambu e ela também estuda os guaranis. E aí a gente desenvolveu essa oficina, onde a gente colheu o bambu. Aqui a gente consegue ver, né, a gente tirando as lascas para formar a taquara. Foi uma oficina de um dia só, então a gente não conseguiu avançar no trançado da cestaria como eu gostaria, né, trazendo os elementos, os grafismos e tudo mais. Então, a gente conseguiu fazer algo um pouco mais bruto, vamos assim dizer, né? Aqui tem uma foto da Marina fazendo um dos tipos de trançado. E aqui, a janela que a gente desenvolveu durante a oficina. E aí, aqui, o banheiro pronto, seu Agostinho, né? Olhando para o banheiro ali da casa de reza, de onde foi construído um dos módulos. E todos os materiais, mesmo os que não são naturais, né? Por exemplo, a gente consegue ver o cimento queimado aqui, eram técnicas tradicionais das comunidades, né? Que eles dominavam. Claro que não das aldeias indígenas, né? O cimento queimado não é uma técnica tradicional indígena, mas muitos caiçaras e quilombolas já usavam, e como a gente entende que levar uma cerâmica para um local desses é um impacto muito maior do que um elemento que vai cumprir a função de impermeabilizar, mas também não vai trazer esse impacto não só visual, mas também em questão de limpeza, né? Porque eles têm uma outra forma de lidar e uma outra forma de cultura também com a construção, muito diferente da nossa ocidental, né? Esse projeto, ele saiu numa matéria do jornal É o País, da Espanha,
falando sobre a questão do saneamento ecológico em área rural. Então, aqui na foto está a Nina, mãe do Gabriel, e o Gabriel, e aqui aos fundos, esse aqui é o banheiro construído da casa deles. E a casa deles aqui em último plano, né? E aí, por último, a aldeia Caporã, que é a aldeia Rio Bonito. Eu não tenho os dados dela, porque a Rio Bonito ela é uma extensão da aldeia Boa Vista. É uma aldeia que foi fundada pela Ivanildes, que eu vou falar aqui dela ainda, e que está localizada no sertão de Tamambuca. Bom, aqui o processo do projeto já foi um pouco diferente. Por quê? Eu entendi que não bastava a gente não projetar com as nossas técnicas e com as técnicas deles, a gente precisava projetar junto com eles, né? Então, a ideia desde o início, desde as primeiras reuniões, era montar algo que fosse um projeto participativo e fazendo, assim, essas ações formativas agrupadas para sensibilizar os indígenas para uma visão um pouco arquitetônica, né? Assim, que eles já têm, mas trazendo um pouco para a nossa forma de enxergar, que é através do desenho, né? E aí, então, aqui tem a Ivanildes, que é a liderança da aldeia, compreendendo o espaço onde a gente estava projetando esse banheiro e desenhando junto também. Então, a gente levava flip chart para lá, a gente sempre levava todo esse material para poder desenvolver junto com eles. E aí, aqui, a gente também desenvolveu junto com as crianças. Por quê? Eu comecei a entender que o que acontece é que os adultos, muitas vezes, eles não têm muita afinidade, né, com o desenho. A criança, ela é um pouco mais solta. Então, foi onde a gente começou a desenvolver, junto com as crianças, esses desenhos. E aí, aqui, tem o que a Diná trouxe na aula passada dela, né, que eu achei super interessante, que o Roberto da Mata fez um processo, né, de colocar os indígenas para desenhar. Eu não conhecia o trabalho do Roberto da Mata, conheci na aula da Diná semana passada, mas, assim, achei super interessante porque a gente estava desenvolvendo algo similar e tendo um resultado muito parecido, né? Porque se a gente consegue ver aqui, todas as construções, ó, elas têm algum desenho, algum grafismo. Os telhados a gente vê que já se assemelha mais a uma coisa de um telhado, de uma construção vernácula indígena, e não os telhados que a gente faz. A questão circular, né? E aqui tem o Wilson desenhando como que ele gostaria a janela da casa dele, que sempre também está relacionado com a questão do grafismo, né? Então, é muito interessante, assim, ver como que isso está dentro do imaginário, independente de ter essas construções no local, o imaginário deles está muito relacionado com a forma de construir dos antepassados. Aqui é uma apresentação do projeto, né, que a gente priorizou por usar terra, madeira, bambu, cipó e guaricana. Então, a gente estava apresentando nesse momento o projeto para eles. E nesse momento teve, eu vou costurando, né, toda a minha pesquisa com os encontros que vão acontecendo, né? O primeiro encontro foi com a Marciana, né? E agora esse encontro com a Ivanildes, que é onde também eu fui entendendo que tem uma sabedoria que é tecida entre a natureza e as mãos dos guaranis, principalmente das mulheres, né? A Ivanildes, durante o processo que a gente estava desenvolvendo o projeto, eles ganharam da prefeitura de Ubatuba como se fosse uma baia é um local que é tipo um shopping a céu aberto, em Ubatuba, para eles venderem os artesanatos deles. E aí a Ivanildes me chamou para poder ver se podia fazer um projeto arquitetônico pelo observatório para poder chamar as pessoas para o local, né? E aí eu achei muito interessante porque ela virou para mim e falou: vamos fazer arte? Né? Ela não me chamou para fazer o projeto arquitetônico, ela me chamou para fazer arte. E aí, a minha coordenadoria não aprovou, né, fazer esse projeto, mas eu fiquei com essa sementinha na cabeça. E a partir disso, eu e a Ivanildes, a gente vem desenvolvendo até hoje formas de fomentar o fortalecimento da cestaria. E aí eu vou passar um trechinho para vocês aqui, de um vídeo que a Ivanildes fez para a gente, e depois eu volto para a apresentação. Eu vou passar só um trecho. Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Estão vendo? Sim? Tá. Então, vou passar um trechinho aqui só dela falando sobre a importância dos trançados e da cestaria.
Ana, tá sem áudio. Tá sem áudio? E como é que eu ponho áudio? Alguém sabe? Quando você compartilha, tem a opção de compartilhar o áudio também. Na hora que eu compartilho? Isso. Ih, peraí, então deixa eu parar e compartilhar de novo. Ah, tem que ser uma guia. Ah, tá. Beleza. Vê se agora foi. Diariamente, né, que a gente sofre, e com isso quem sofre mais são os jovens. Então, por isso que esse projeto é muito importante, né, para a gente poder ter a forma do nosso conhecimento, né, para manter, e é claro, futuramente isso vai ser um trabalho e um envolvimento com os jovens, com as pessoas mais velhas, né, para manter todo esse conhecimento que a gente vem sempre trazendo, né? Isso já há muito tempo, um conhecimento milenar, e hoje a gente depende disso para a gente manter a nossa cultura, a riqueza cultural que a gente sempre teve, né? Então é isso, raiva eterna. Opa, desculpa. Bom, vou voltar aqui agora para a apresentação. Passei só um trechinho para a Ivanildes falar dessa importância, né? Bom, Aluna, e aí é isso. Antes de você terminar, que está maravilhosa, eu não sei quem Pode conhece falar, Guarani, os alunos aqui não conhecem, nem Marcele, nem Amanda, enfim, Sandoval conhece, Betânia, acho que não. Para chegar nessa aldeia que a Ana Lu está descrevendo, de Araponga, você sai de Patrimônio, você sai de Paraty, vai na direção de São Paulo e chega a uma cidadezinha mínima, que chama Patrimônio, um centrinho, e ali você entra numa estrada de terra e anda mais ou menos 1 hora de carro, não é, Ana? Acho que é por aí. Às vezes é menos, quando o tempo está melhor. Mas e sem contar que é uma estradinha bem ruim, é né? uma estrada com muita lama, então às vezes só passa de jipe e derrapa no caminho. E chegando lá no alto, então, na Serra da Bocaina, você para o carro e anda mais ou menos 1 hora a pé por uma trilha, até chegar lá em cima de novo. Tá? Então, só para dar uma ideia como de território aí, né? Que estamos aqui com Sandoval da Geografia. Que território é esse que você está aqui? Com certeza, Dina, isso é super importante. A aldeia Rio Bonito também, hoje ela tem uma ponte, eles construíram, mas a primeira vez que eu fui, a gente tinha que atravessar um rio para chegar lá na Rio Bonito. Então, assim, apesar de estar ali em Paraty, né, a aldeia Itachi não, ela está bem no asfalto já, né, mas essas outras aldeias... ônibus que vai lá, Paraty-Mirim tem, né, porque tem a praia de Paraty-Mirim, que vai para o Saco de Mamanguá, que é um paraíso lá, um resort. Exatamente. Onde foi filmado Crepúsculo, é o grande cartão de visita de Paraty. Exatamente. Eu só queria voltar para a questão da Terra Sem Mares, né? Que território é esse que Malu está trabalhando? Né? Esses indígenas que vieram lá do Paraná, foram construir uma represa, enfim, uma usina, e fizeram uma represa e eles foram expulsos das terras deles com inundação. Né? E eles, então, vêm guiados por uma líder espiritual chamada Tata Inti, que foi marcando, ela foi subindo a costa até o Espírito Santo, marcando os locais da Terra Sem Mares, onde eles foram criando essas aldeias. Tá? Ela teve em Paraty-Mirim, teve em Araponga, ela foi até lá em cima, no Espírito Santo, né? Onde ela mora o Marcelo Guarani, que é neto dela. Né? Então, é uma história de ocupação de território que os Guarani acreditam que é possível que o paraíso exista aqui. Né? Seria essa terra sem mares. E uma pergunta para o capitalismo aí, predatório e tardio, né? Que o Harvey chama de destruição criativa do capitalismo, é como é que eles conseguem viver em plenitude sendo tão pobres. Né? Então, essa é a grande acusação
contra os indígenas, deles não terem chegado ao capitalismo, né? Então, é uma questão para a gente refletir no mundo espiritual da casa de reza, como eles se encontram, fazem grandes eventos que indígenas de todas as aldeias vêm se encontrar, e eles, somente com o canto deles e com o mate, né? Eles não usam nenhum outro tipo de alucinógeno, como indígenas da Amazônia usam, né? Eles chegam a terras e mares e constroem um universo, uma cosmologia, em que eles têm ali animais, que eles têm um cercado, enfim, com vários animais sagrados para eles, e chegam à Via Láctea, né? Então, é considerado, né, entre todos os povos indígenas, com as suas variedades, um dos povos mais espiritualizados, devido a essa opção, né, franciscana aí pela pobreza. Então, só uma historinha um pouquinho dos Guarani, né? Não, ótimo, que bom que você trouxe, Diná, super importante. Super importante. Bom, e aí continuando, né, aí teve esse encontro da Evanildes, que aí de uma semente, né, da Marciana germina outra, e aí vai se consolidando a minha pesquisa, né. Aqui o vídeo, parte do trecho do vídeo, né, que eu já passei. E aí aqui uma imagem, né, que mostra parte do telhado de guaricana, né? Aqui eles, lá em Ubatuba, eles constroem muito com a guaricana, não constroem tanto com sapê, porque é muito do local. E é isso, né? No ato de transformar essa natureza em arte, que o Guarani aprende sobre o tempo e sobre o respeito e a finitude das coisas, né? Porque como a citação aqui de Silva, né, que está na tese da Geni Nunes, a natureza nos ensina a trançar, a tecer, modelar e a utilizar diversos materiais. É com ela que aprendemos a respeitar tudo antes de usufruir. Então, compreender esse corpo-natureza totalmente interligado ao corpo humano, né? E que o artesanato dos trançados, eles rompem essas barreiras entre mente e corpo, né? Que é tão comum dentro da nossa civilização ocidental, em que tecer é pensar com as mãos, desembaraçando os fios do pensamento, ao integrar corpo e espírito. E aí aqui um resultado, né, de como que ficou esse banheiro coletivo. No caso aqui a gente não fez banheiros individuais, né, a gente construiu banheiros coletivos, utilizando novamente dessas técnicas dos trançados nos telhados com a guaricana, né, e aqui de novo a proposta de fazer as esquadrias em trançado inspirado nas cestarias. Aqui é uma imagem da Ivanilde segurando a planta baixa, né, antes de começar a obra. E aqui eu já não estava mais no observatório, não trabalhava mais lá, então eu não acompanhei essa obra, mas tem uma imagem da obra pronta que, infelizmente, nenhuma das técnicas dos trançados foi aplicada. Então, vocês veem que a telha aqui foi de Eternite e aqui eles só pintaram a porta, né? Então, eu sigo aí querendo desenvolver esse tipo de trançado nas arquiteturas. E aqui tem os moradores da aldeia e os arquitetos da Sem Muros, arquitetura integrada, né? Aqui o Tomás Lotufo, que é neto do Vitor Lotufo, a Flávia e a Ana Beatriz. E aí começa, então, a nascer esses primeiros brotos da semente da pesquisa, né? Que aí é quando eu descubro a Diná na internet, vejo que ela trabalhou na Araponga há 20 anos atrás, e eu falei assim, nossa, ela precisa ser minha orientadora, né? E aí vou atrás dela e começo a construir o que hoje né, 2 anos, já, quase 2 anos, na verdade, 1 ano e meio de tese, eu venho desenvolvendo. Então, vem esse questionamento, né? Porque se reconhecer como uma arquiteta brasileira, originária do Sul Global, e pensar o ambiente construído enquanto formador da nossa sociedade, carrega em si muitas contradições. Se o espaço que habitamos e o modo como vivemos são importantes na nossa construção social, como lidar com a questão das nossas referências de identidade virem de outro continente e de outras culturas que não a nossa própria? É ainda mais conflituoso quando pensamos na noção de patrimônio, que deveria representar a preservação e o direito à memória de um povo, e que, em verdade, foi construído em cima de processos excludentes e de apagamento histórico de conhecimentos ancestrais.
E aí vem, então, a pergunta, né? Como se dá a representação do patrimônio cultural nas tecnologias vernaculares Guarani? E aí é que eu venho construindo todo esse pensamento, né, junto com vários autores que já debatem esse assunto, né? A Catherine Woodward, ela fala, né, que a construção da identidade, ela é tanto simbólica como social, e que essa construção é sustentada por sistemas de representação. E para o Canclini, né, o patrimônio cultural funciona como um recurso para a produção de desigualdades, onde vale mais a arte que o artesanato, vale mais a medicina científica que a popular, e vale mais a cultura escrita do que a oral. E o Milton Santos, ele fala, né, que é no lugar que se preservam as práticas, os saberes, as linguagens e os modos de vida. E são essas práticas culturais que atuam como poder simbólico das nossas referências de identidade e de arquitetura. O patrimônio, portanto, ele não pode ser um elemento de coesão social e fortalecimento da identidade, já que o pensamento indígena ele já está coeso desde a sua origem. E mais ainda, né, o território com a água e a terra e toda a natureza que ele possui, ele já possui pensamento e existência. E aí o Johnny Mendes, que eu vou falar um pouquinho sobre ele também mais à frente, que eu tive também um encontro que trouxe muitas reflexões para a minha pesquisa, ele é um indígena colombiano da aldeia Guambiana, e ele fala que dessa forma a ideologia do patrimônio e da diversidade cultural é uma forma de controle sobre os indígenas e seu território, e que acaba por gerar fragmentações. E a Janine Nunes relembra, né, que, como lembra Frantz Fanon, é a bússola do mundo colonial que divide tudo em compartimentos, mente e corpo, natureza e cultura, material e imaterial, físico e simbólico, e assim por diante. Bom, e aí eu vou trazer um pouquinho desse encontro com a Janine Nunes, né? Porque o que acontece? Esse apagamento da cultura construtiva, ele é reflexo da fragmentação entre a natureza e a ciência no século XIX e entre natureza e cultura no século XX. E aí a Janine Nunes, ela fala muito sobre esses binarismos. E ela contribuiu muito, né, para que eu buscasse reenquadrar mesmo o meu olhar colonizado dentro da arquitetura, reconhecendo o meu papel nessa descolonização. Como ela mesma fala, né, quem precisa descolonizar é quem colonizou. Então, como uma mulher branca, arquiteta e pesquisadora, minha preocupação estava muito centrada na técnica, na representação, no patrimônio, no material, em tudo que era matéria e visível, numa lógica de reforço ao apagamento desse conhecimento indígena. E aí, quando eu tenho esse encontro com o Johnny, eu vou falar um pouquinho mais desse reforço, desse apagamento, né? Trazendo aqui o patrimônio como um reconhecimento de saber. Por quê? Essa foto eu acho ela muito interessante porque é um ritual que eles fazem com bambu, é um ritual em que as mulheres participam, né? Então tem todo esse mito da criação da mulher a partir do bambu, e são elas quem lideram a transmissão dos saberes e têm um papel central na luta contra essa colonialidade, né? Para as mulheres, a natureza não é um recurso a ser explorado, mas é um território vivo, um corpo sagrado e um espaço de conhecimento ancestral que liga elas à terra, como, né, a Verônica Gago, que é uma pensadora feminista, também traz um corpo como extensão da natureza. Então, é um pensamento que não busca fragmentar, assim como, né, a gente viu durante essa fragmentação da natureza e ciência e natureza e cultura, mas de coletivizar esses processos. E aí, a gente começa aqui, né, a entender melhor esse processo do trançado e desse conhecimento das mulheres, né? O trançado, na verdade, ele é uma expressão de uma cosmovisão que entrelaça corpo, território e espiritualidade. O bambu taquara, que é o material central nessa prática e que, inclusive, é um material endêmico da América do Sul, né? Ele é exclusivo aqui da América do Sul. Ele não é um mero recurso, mas ele é um elemento sagrado para o Guarani, né? Parte de um território vivo e do cuidado com a terra. Então, o trançado ele é sistema de conhecimento integrado, que resiste a essa lógica fragmentária do patrimônio e das práticas de cuidado. E aí, falando das práticas de cuidado, a Silvia trouxe para a gente, né, naquela aula que ela deu, maravilhosa, falando um pouco sobre essa questão. E aí, a Zaida Martinez, né, ela propõe a revisão desse olhar para a atividade doméstica e de moradia, que muitas vezes é tida como inferior, né, dentro da arquitetura, para poder reverter essa deserarquização. E aí, no texto que ela escreve sobre mulheres, corpos e cidade, ela reforça a importância das práticas de cuidado, e a Bell Hooks reforça esse pensamento também,
fazendo uma reavaliação radical do lar como um espaço de luta e solidariedade. Então, reconhecer essas práticas cotidianas e de cuidado é reconhecer a função das mulheres como tecedoras do pensamento, algo muito distante do que a gente vê no universo acadêmico e principalmente do universo arquitetônico, dominado por homens, tanto no desenho como na matéria. E aí, então, é que acontece o encontro com Johnny Calderon Mendes, que é um indígena guambiano. Ele encontra meu trabalho na internet, entra em contato comigo, e ele me fala sobre a questão do reforço da técnica ser uma estratégia de silenciamento da contribuição dessas mulheres para a arquitetura. Por quê? Quando a gente foca na técnica ou na matéria, a gente foca no objeto e a gente esquece do sujeito. E ele diz que o conhecimento das maioras, que são as indígenas mais velhas, é de onde surge o pensamento da arquitetura, que eles chamam de arquitetura própria, né? Que são das sábias construtoras. E esse processo ele vem sendo repetido frequentemente dentro da academia, por homens, sejam eles brancos, negros, indígenas ou de qualquer etnia, reforçando a importância da técnica e ignorando o conhecimento das mulheres. Então, muitas vezes, a gente vê até mesmo homens indígenas falando sobre a técnica, mas não reconhecendo de onde vem, que é do papel do artesanato, né? E aí, falando um pouquinho sobre esse pensamento próprio, né? Eles falam próprio, não sei se a gente traduziria como próprio, é que eles enxergam a terra não como um recurso, mas como uma matriz da vida comunitária. Então, as mulheres, ao cuidar das plantas, né, fazer os rituais, cuidar das casas, das hortas, elas tecem a ligação entre arquitetura e agricultura. A casa ela não se fecha em si mesma, ela se prolonga na horta, no jardim, nas práticas de semeadura. E a estética da casa é, portanto, também uma estética agrícola, em que a beleza está ligada à fertilidade. E aí, a gente compreendendo que esse conhecimento das mulheres para o pensamento arquitetônico é o artesanato como uma extensão da arquitetura e vice-versa, né? E aí, a Berta Ribeiro, já na tese dela, né, falava, a tese dela de 88, não lembro, que é denominada civilização da palha, né, que ela fala que a civilização da América é a civilização da palha, ela trazia, dizendo que entre as artes da vida se incluía a construção de abrigos. Os índios do Brasil, como outros grupos tribais de todo o mundo, são cesteiros arquitetos, assim como trouxe a Diná na última aula também, né? Levantada sempre com materiais vegetais, a casa indígena é com efeito um enorme cesto emborcado, cujo exemplo vivo é atualmente a casa xinguana. E aí eu vou trazer uma imagem também da casa da Oga Jecutu, que é a imagem da casa Guarani, como era construída, né? E aí isso tem relação direta também com o pensamento do Semper, né, do Gottfried Semper, que ele dizia que a arquitetura deve escolher e aplicar seus materiais de acordo com as leis e as condições da natureza, sua grande professora. E ele defendia que a prática arquitetônica se origina da prática têxtil, especificamente do entrelaçamento das fibras vegetais. E aí a gente vê essa ligação total, né, entre a questão do artesanato e da arquitetura e também desse silenciamento, né? O Semper já falava sobre isso, não me lembro exatamente quando, acho que 1850, mas sem dizer de onde isso vem, que é do conhecimento das mulheres, né? Então, aqui uma imagem mostrando essa casa, né, xinguana, que é um cesto emborcado, e aqui a Oga Jecutu, que era tradicionalmente a casa Guarani. E aí, mais do que falar sobre materialidade, é compreender o que tem por detrás, colocar essa mulher indígena como sujeito do conhecimento, e não como objeto, né? Se referindo à técnica somente. Reconhecer e valorizar o tecer desse pensamento da arquitetura própria como construção de uma identidade singular e coletiva, como defende a Geni Nunes, né? Que é como o Guarani se apresenta ao mundo. Então, para o Johnny Mendes, o gesto de tecer é paralelo ao gesto de construir, a casa como um tecido, né? Na casa, o trançado de madeira e palha articula corpo, espaço e território. E assim o artesanato funciona como uma expressão estética e espiritual paralela à arquitetura. E é interessante a gente observar isso, né? Porque o Sérgio Ferro, ele defendia que a ascensão do arquiteto enquanto artista liberal está ligada à perda da centralidade dos artesãos, que é mais ou menos ali com o ecletismo, né, e o surgimento do concreto armado, que é onde os artesãos, principalmente no ecletismo, né, os artesãos eles dominavam a técnica de reproduzir fachadas, assim como os arquitetos também faziam, né? Então é uma estratégia também
de tirar essa centralidade desses artesãos. E aí a Silke Kapp fala, né, que o surgimento do concreto armado ele não é simplesmente um avanço natural da ciência, mas uma estratégia da redução da importância desse conhecimento artesão. E aí a gente consegue perceber que, na verdade, isso vem de antes, né? Isso não vem só do ecletismo e do surgimento do concreto armado, mas essa história mostra que o processo é bem anterior, que está no contexto das reduções jesuíticas, onde o apagamento ocorre com a tentativa de civilizar esse selvagem. Então, é o que eu falo da arquitetura reduzida e esses corpos silenciados, né? Porque apesar da arquitetura missioneira ela ser uma fusão de técnica e estética, o que predominou foi a influência simbólica do colonizador, principalmente nas construções que foram sendo substituídas e passaram a incorporar essas estruturas tidas como mais sofisticadas, que tinham características e estilo totalmente europeu, com a chegada de arquitetos do velho continente, que se encarregaram de desenhar o que seria essa representação da nossa identidade arquitetônica. E aí aqui eu trago um pouquinho dessa evolução, que acontece em 3 fases distintas. Essas 2 últimas aqui são mais ou menos a mesma fase, que é a vivenda missional e a colonial. Então, aqui é a Olga Jecutu, como eu mostrei naquela imagem. Aqui o rancho rural, que muitas das vezes são as construções que a gente vê em algumas aldeias ainda. Na aldeia Araponga, por exemplo, eles reproduzem muito esse tipo de construção aqui, que é do rancho rural. E chegando aqui na vivenda missional e na vivenda colonial. E aí a gente tem nessa primeira fase, né, que é marcada pelo uso da madeira e da fibra vegetal na construção das moradias alongadas, com abertura lateral, que é conhecido como a casa cravada na terra, que é a Olga Jecutu. E ela não tem divisão interna e é com base no conhecimento dos Guarani. Na segunda fase, embora eles ainda utilizassem os materiais naturais, aqui tem uma imagem, um corte da igreja da Bolívia, São José de Chiquito, se não me engano o nome dela, eles começaram a trazer a estética das edificações da ordem da coroa espanhola. E aí essa arquitetura guarani foi gradualmente sendo substituída por construções em alvenaria de pedra, adobe e estrutura autoportante, e evidenciando essa crescente influência colonial. E o interessante, né, o curioso, que tem muitos relatos dizendo que era muito difícil conseguir os materiais construtivos como a pedra e a argila de qualidade, principalmente na Bolívia. Aqui no Brasil nem tanto, né? Mas principalmente na Bolívia eles tinham muita dificuldade e eles tinham muitas vezes que trazer de outros lugares. E isso aconteceu na história da arquitetura como um todo, né? Quando a gente pega ali o ecletismo, principalmente, né? Que começa a trazer também o ferro, sempre importando esses materiais para poder trazer essa identidade europeia para a nossa arquitetura. E, por fim, na terceira fase, né, começam a vir arquitetos da Europa, e aí a intenção arquitetônica é realmente de reproduzir essa identidade europeia no Brasil, com as edificações concebidas em estilo barroco e por profissionais de fora, mas que são erguidas com a mão de obra indígena, né? Então, essa arquitetura representa o poder do colonizador no pensamento de uma arquitetura patriarcal e monogâmica, segundo Pereira. E aí aqui a gente tem uma imagem de como que era a missão jesuítica fugiu o nome lá de São Miguel das Missões. Como que ela era, né? Esse aqui é o projeto, e aqui uma ruína, que hoje ela foi concebida como patrimônio imaterial pelos Guarani, né? Num processo que foi estabelecido por eles mesmos. Então, hoje é uma representação aí que eles têm enquanto patrimônio, mas que não representa as técnicas que originalmente eles utilizavam, embora seja de extrema importância para eles. E aí essa cultura, né, do apagamento define o que Fares Delgado chama de colonialidade arquitetônica, e que a Verônica Gago reforça ao relacionar a domesticação e a colonização. E não é casual que nas reduções jesuíticas tenha sido justamente esse conhecimento construtivo indígena o mais perseguido, substituindo as técnicas vernaculares por técnicas importadas de outro continente, com o uso da pedra principalmente em arquiteturas monumentais e religiosas. E aí aqui, né, mais uma referência à Zaida, que ela defende essa arquitetura do cotidiano em contraponto a essa arquitetura monumental.
E aí uma citação do Castriota também super interessante que fala: quando os missionários cristãos constataram que, enquanto a casa comunal ficava de pé, era impossível catequizar o índio ou abalar sua visão de mundo, sendo sua primeira providência para minar a resistência cultural indígena e destruí-la. E aí a gente se questiona, né? Até mesmo sobre a definição de patrimônio, como a gente conhece hoje, e como reconhecer essas tecnologias artesanais na arquitetura da contemporaneidade, né? Os indígenas, eles operam dentro de uma lógica de reciprocidade e pertencimento, então a tecnologia ela não é uma ferramenta de domínio, mas uma extensão da relação entre ser humano e natureza. A tecnologia do trançado é uma desses exemplos, né? Então, o corpo do Guarani ele não termina nele mesmo, ele se faz em teias de interconexão com os demais seres, de maneira que o ecocídio não deixa novamente de também ser parte do epistemicídio ou do etnogenocídio. O etnogenocídio, se não me engano, foi a Geni Nunes quem cunhou também, porque ela diz que é um etnogenocídio porque quando você mata os modos de vida, quando você não reconhece, é como se você estivesse matando um povo, né? Não é só a morte física, mas uma morte simbólica também. E aí, então, eu costuro aqui com o encontro com a Márcia Cambeba, aqui na disciplina da Paisagens Transculturais, né? Onde ela diz que a mulher indígena é guardiã da paisagem. Então, reconhecer essa natureza que há em nós, compreendendo a árvore como feminina, a terra como feminina e a natureza como feminina. E aí é interessante a gente reconhecer essa natureza como feminina, entendendo as várias violências que esses dois corpos sofrem, né? Então, compreender o significado feminino nas metafísicas indígenas. Então, esse conhecimento, principalmente das anciãs, sobre o trançado, é uma forma de resistência cultural aos processos globalizantes e colonizadores. E, dentro da cosmovisão guarani, as espécies que eles cultivam, tanto para a arte quanto para a arquitetura, ou para suas expressões artísticas, são fruto dessa relação entre biologia e cultura, onde a materialidade ela expressa estilo de vida e interação com o ambiente também, em que o sentido primeiro da palavra cultura, historicamente, é o cultivo da terra. Então, não é possível pensar em um futuro sem considerar o que já foi apagado. O Krenak fala isso, mais recentemente ele até falou sobre a questão do pensamento indígena não contemplar o pensamento patrimonialista, e aí vem aí o debate, né? Não sei como que a gente continua esse debate, mas ele afirma que o enquadramento da história brasileira atual é um processo contínuo de colonização e que desconsidera as contribuições indígenas para os campos sociais, políticos e ambientais. E a luta pela retomada dos territórios não é apenas uma questão de espaço físico e econômico, mas principalmente de reconstrução cultural. E aí aqui uma imagem, né, da aldeia Ocói, em Jacutinga, lá em Foz do Iguaçu, que mostra uma casa totalmente trançada, né? Ela é uma esteira trançada e a fibra vegetal também no teto dessa habitação. Isso é em 82, então não é tão distante assim, se a gente for parar para pensar, né? Isso aqui já numa tipologia de rancho rural. E aí, trazendo isso para a contemporaneidade, né? E também ao material utilizado, porque assim, embora o que a gente quer trazer aqui é o reconhecimento dessas mulheres, a relação com o bambu ela tem todo um significado, né? Como eu já trouxe antes, pela questão de ser um mito que está relacionado com a criação da mulher e por ser um material endêmico da América do Sul, né? A gente tem exclusivamente dentro do nosso território esse material. Então, o estudo do saber desses trançados, né, faz todo sentido que seja relacionado com a taquativa, que é como eles chamam o bambu taquara em Guarani. E aqui é uma imagem de um protótipo de uma... É como se fosse um pavilhão de exposição que está sendo desenvolvido para a COP30 pela Juliana Cortez, que eu tenho a Diná como minha orientadora e ela como minha co-orientadora, e que ela vem trazendo para as aldeias Guarani também esse tipo de construção, que é uma construção de bambu trançado na própria estrutura. E aí, depois eu posso até mostrar para vocês, tem um vídeo dele sendo construído na COP, já está praticamente pronto.
E aí, aqui, por último, encontro com a Natasha Viana, não sei se ela está aqui na aula, mas é uma arquiteta guarani retomada, e a gente tem trocado muito, né, sobre as nossas pesquisas, e eu aprendo muito com ela, né, e ela me disse muito sobre essa questão de ir além da matéria e da técnica e compreender a importância da espiritualidade no processo da construção, né, que ela diz que muitas vezes os brancos, eles não estão interessados em saber sobre esse processo, e querem só reproduzir esteticamente na construção. Então, a importância de compreender a espiritualidade dentro desse processo e também reconhecer e catalogar arquiteturas com bambu nas aldeias, que são arquiteturas feitas por não arquitetos, né? Então, entender essa arquitetura na contemporaneidade não é só entender como que os arquitetos aplicam essas técnicas, mas principalmente entender como os guarani, que não são formados, aplicam essas técnicas na sua identidade, né, arquitetônica. O Sérgio Ferro, ele defende a volta aos canteiros pelos arquitetos, né, retomar essa relação entre artesanato e construção civil, construindo um know-how coletivo. Então, as pesquisas e as oficinas desenvolvidas, elas buscaram compreender esse imaginário dos traçados guarani, desafiando a noção ocidental da arquitetura como um monumento e propondo essa arquitetura do cotidiano, que a Zaida fala, né, feita de gesto repetido e coletivo. E aí eu sigo, né, na busca por fomento, quem quiser financiar minha pesquisa, eu estou aceitando, para a continuação das ações nessas aldeias guarani, com o projeto dos trançados e o estudo dos bambus, costurando esses corpos que compõem o modo de ser guarani, né, como diz a Geni Nunes, nas teias de interconexão com os demais seres. E, dessa forma, a arquitetura deixa de ser esse produto acabado e individualizado para se tornar um processo contínuo de aprendizado e compartilhamento. E aí, aqui, algumas imagens, né, que eu fiz tanto nas aldeias Itachi, Rio Bonito, Araponga, mostrando um pouquinho dessa estética, né, que eu chamo da estética do terceiro mundo, em referência ao Arthur Barrio, que ele escreveu o manifesto da estética do terceiro mundo, e que eu acho que está muito relacionado com isso, em que a utilização de diversos materiais, né, que a gente vê a própria telha eternite, a fibra vegetal, aqui uma janela colonial, o bambu, né, e aqui, como a Diná falou, né, a Araponga, num ponto bem alto, aqui é o, se não me engano, o Pico do Cuscuzeiro, que é um ponto bem alto que tem lá também. Bom, e por fim é isso, essas ações são a prova de que outras arquiteturas são possíveis, não somente de pedra, concreto e aço, mas de bambu e fibras vegetais, não patriarcal excludente, mas nos tecidos da vida comunitária, não sobre o território, mas com ele, não dividindo e compartimentando, mas unindo técnica e tempo, razão e emoção, em alusão ao que o Milton Santos fala, né? Ou como diria Elisete Antunes, sem esse conhecimento que envolve a cabeça e o coração, é impossível compreender os índios Guarani. Também trazendo a referência do que a Márcia Cambeba trouxe, né, que é o sentir-pensar, que o Galeano tanto fala, né, essa junção entre cabeça e coração. Então, é na busca por estabelecer essas relações diversas com a arte e a arquitetura, nas ações experimentais e na busca de uma liberdade coletiva e com responsabilidade social, que a pesquisa se adentra, uma busca por romper com as fronteiras ocidentais impostas e valorizar uma cultura e uma estética baseada no terceiro mundo, como eu já falei, e um manifesto em alusão ao artista Arthur Barrio. E aí, usando, né, questionando o conceito de patrimônio, eu me aproprio do conceito que a Sandra Benites usa no processo de retomada dos mantos indígenas Tupinambá, que ela começou chamando isso de repatriação patrimonial, mas aí ela fala que a repatriação, afinal, sinaliza uma interpretação mais clara de que a colonização, na verdade, foi um processo de exploração dos povos colonizados e que há lugares em que se discute hoje a rematriação. Né? A Sandra Benites é uma antropóloga guarani e aqui uma imagem dos mantos Tupinambá, exemplificando essa retomada também, né, de artefatos culturais. Então, é isso, a arquitetura e o urbanismo são campos profundamente marcados por hierarquia de poder que historicamente invisibilizaram saberes não hegemônicos, principalmente de mulheres e dos povos indígenas, e aí a gente tenta, dentro dessa pesquisa, costurar duas linhas de investigação, que são a sabedoria dos trançados guarani e a relação entre artesanato e arquitetura por meio da valorização dos saberes das mulheres guarani. E aí eu trouxe aqui um pouquinho sobre os desdobramentos dessa pesquisa, que eu trouxe a imagem da sede do Instituto Socioambiental, que foi feito pelo Brasil Arquitetura, porque eu gosto muito dessa imagem que traz principalmente essa mulher tecendo
o telhado, né, com a fibra vegetal. E isso foi uma das imagens que eu apresentei para a Thalíria Petroni, para a gente tentar conseguir a verba para construir o Centro de Referência Indígena e Quilombola da UF, que a gente espera logo em breve ter aí ele construído com os Guarani, né, num processo participativo, e que utilize as técnicas e os materiais dessa identidade arquitetônica. E aqui o Centro de Artesanato da Comunidade Xalala, no Equador, que foi desenvolvido pela La Cabina de La Curiosidade, onde eu tive a oportunidade de ser monitora no workshop que eles deram, Os Caminhos da Água, em que a gente desenvolveu muito processo de desenho também, né? Então, aqui na mesa, a gente está observando todos os desenhos que a gente desenvolveu. Foi feito na escola da cidade, esse workshop. E eles estão, inclusive, acho que também, o Sandoval comentou sobre a Bienal, não sei se eles conseguiram, eles também estavam nesse processo de consegue ou não consegue fazer a exposição, eu acho que eles conseguiram, não estou muito por dentro. E é isso, essa é a minha pesquisa, agradeço e passo a palavra. Malu, muito legal a tua apresentação, dá muita alegria, muita esperança para nós, arquitetos, geógrafos, pesquisadores, né, que estamos aqui reunidos. Obrigada, Dina. Eu lancei aí, uma chamada que Sandoval partilhou, é CNPq, número 17 de 2025, Extensão e Pesquisa em Participação Social nos Territórios. Escritório Apoio Institucional ao Pesquisador. Tá? Dá uma olhada nesse edital, porque eu acho que seria muito bom apresentar um projeto, você com Sandoval, ter essa participação da geografia junto da arquitetura, que nós estamos querendo aqui construir um caminho, né? E passei também o arquivo do Roberto da Mata, eu olhei aqui a tese dele, é sobre os Apinaué, não é sobre os Bororo. Ele pesquisou muito Bororo, mas na tese de doutorado ele fala desse desenho circular, né, a partir dos Apinaué. E aí eu fiquei olhando o seu desenho, né, aliás, a tua imagem que você colocou da casa da Ogan, né, e da casa Guarani originária, e fiquei bastante espantada, porque a porta ela é deslocada para o lado esquerdo. Né? É muito interessante pensar isso, porque a geometria seria um elemento fundamental da casa xinguana. A porta normalmente é no centro. E na casa Guarani ali, você tem a porta no lado, ela está deslocada. Bom, chegou a Renata aqui. Renata quer que coloque a imagem de novo? Você coloca? Vê se você consegue recuperar aí, para a gente refletir nessa questão ali da geometria e da forma, né, que a gente está discutindo aqui. Olha ali. Essa aqui, não é verdade, é deslocada. Eu bati o olho e fiquei pensando, porque quando eu dormia, né, várias vezes na casa de Reusa Guarani, lá com o cacique Agostinho, ele me falava, a porta ela tem que estar no lugar onde nasce o sol. Porque o primeiro raio da manhã tem que entrar pela porta. Né? Então, é um elemento totalmente que fica na penumbra, e quando o sol começa a nascer, o sol, então, aponta ali naquela porta. Então, possivelmente, aí, eles estavam buscando esse nascer do sol. Né? Não sei se em todos os lugares ela fica deslocada, ou ela não tem agora a centralidade da casa xinguana, a porta fica na extensão maior, né? Nessa extensão aqui que a gente está vendo longitudinal. Aqui não dá para ver a porta da xinguana, mas sim. Não, dá para ver assim, ali no meio. Ah? Dá, ela está aqui. Dá mesmo, aqui, ó. É verdade. Ela está ali. Engraçado, né? Do Guarani é aqui e a do xinguano é na outra. Olha, é verdade. Agora, é possível que ela também varie de acordo com a implantação, né? E que ela esteja buscando esse primeiro raio de sol do sol nascente, né? Pode ser que é uma especulação aí para nós, para a gente imaginar, né? Refletir, com certeza. 5 centavos de ideias aqui e de diálogo na UFA para a gente conversar e tal. Primeiro, parabéns, eu achei muito
muito legal o seu trabalho, muito rico, assim, com muita informação, Obrigada. principalmente. Adorei aí tanto a parte do diálogo, não, eu gostei muito do trabalho inteiro, né, claro, mas eu destacaria, assim, em especial, esse diálogo aí com a civilização da palha, com a Berta Ribeiro, que é muito legal. A Berta, ela é realmente uma referência, eu acho que aqui deveria ser mais lida, né? Eu, particularmente, me influenciaram muito, especialmente no mestrado, que eu fiz na arquitetura, o Suma Etnológica Brasileira, né? Acho que você comentou comigo uma 17 vez. volumes, e eu consegui 2 aqui, um sobre etnobiologia e o segundo sobre tecnologia. Dos 7 que iriam sair, acabaram saindo só 3. O terceiro foi organizado pelo Arion Rodrigues, que é sobre línguas indígenas. Esse eu não tenho, mas eu tive o enorme prazer assim, de conhecer e ser amigo pessoal do Arion, que é o organizador, e que, por sinal, esteve na minha banca de mestrado, né? Ele já faleceu, provavelmente um dos maiores linguistas assim do Brasil. Gostei muito, né, dessa referência, digamos, epistemológica tão importante que a Berta Ribeiro, sem dúvida, enriquece muito o teu trabalho, assim, te dá uma base mesmo, né, para você apresentar as tuas ideias. Assim como, claro, né, o Milton, né, que eu adoro o Milton. Assim, agora há pouco eu estava no grupo da galera da Geografia dos Povos Indígenas, comentando, né, que eu acho que o Milton ele é pouco utilizado pela galera que trabalha na geografia dos povos indígenas, e que, assim como o Marx, que alguém tinha comentado, eu falei, o Marx tem a ideia lá, a teoria do valor, né, valor de uso versus valor de troca, que é muito interessante para analisar o espaço das aldeias, né, mas, e também tem a expropriação camponesa, o famoso capítulo 24 do Capital, que é, assim, a base da coisa. Mas no Milton tem também, mais além do Marx, tem o Milton, né? O que o Milton, por exemplo, diz? Que o espaço é a acumulação desigual de tempos. E eu até fiz uma brincadeira lá com a galera do grupo. Eu falei, vamos pensar a aldeia como uma acumulação desigual de traumas. A Milton seria um pouco isso, né? Porque aí a gente começa a observar esses traumas na própria arquitetura, como você trouxe aí. Não, eu não vou necessariamente hierarquizar, porque tem o trauma da entrada do concreto, que é muito bizarro, assim, né? E que está muito bem simbolizado na arquitetura moderna brasileira, né? O que ela significa, o que a modernidade na arquitetura significa. É a linha reta, é o concreto armado, e eu trabalhei na FUNAI durante 10 anos e acompanhei um projeto na época chamado Casa de Culturas, já devo ter comentado, que era uma coisa absurda. Você chegava no Rio Guaporé, todos esses problemas que você colocou vêm à tona, né? Porque tipo, você ia até Guajará-Mirim, que é na fronteira com a Bolívia, e de lá você pegava um barco por mais 3 dias até chegar numa aldeia, e nessa aldeia a FUNAI construiu uma casa de concreto. A metade do valor do projeto era gasta só com o transporte do material, que são materiais muito pesados, cimento, tijolos, numa aldeia. E aí, detalhe, a única casa que usava cimento lá na aldeia era a casa da FUNAI. Então, quer dizer, só que em alguns casos, a mimesis, né, você falava da arquitetura como símbolo e tal, o papel simbólico da arquitetura, aí acho que vale a pena até a gente pensar no conceito da mímese, porque em alguns lugares os indígenas, dentro disso que você colocou, né, do concreto como uma forma de apagamento, não é raro, você chega nas aldeias, no próprio Xingu, no Alto Xingu, que é a terra da arquitetura indígena no Brasil, praticamente, até os próprios, assim como os indígenas reconhecem os Mepengocré Caiapó aqui, com os quais eu trabalho, como os senhores da pintura corporal, né? Está lá o trabalho lá que eu publiquei recentemente. Os xinguanos do Alto Xingu são reconhecidos como os grandes arquitetos brasileiros. Eu até falei para a Diná, a gente pode levar o pessoal aqui, os Caiapó, sim, mas sabendo que o forte deles assim não é necessariamente a arquitetura, é mais a pintura. Eles têm uma arquitetura muito interessante, que lhes serve muito bem, né? Mas assim, quem tem arquitetura esteticamente, funcionalmente mais linda e mais sofisticada são sem dúvida os altos xinguanos, os camaiurá, essa galera que a Diná conhece bem, você deve conhecer também. Então, eu acho muito legal falar desse trauma do concreto, né? Porque lá no Alto Xingu eu estive numa aldeia onde o cacique estava fazendo uma casa de cimento.
de material, como eles chamam, né? Então, já começa pela própria negação dos materiais disponíveis na aldeia como sendo materiais, ou seja, a casa de material não é a casa indígena, é a casa com material que vem de fora. E uma coisa totalmente sem sentido, como que você vai fazer uma casa lá no Guaporé, no Alto Rio Guaporé, e você gasta metade do seu valor para levar cimento, para levar tijolos, para levar areia, até que areia tem lá bastante no Rio. Então, assim, me fez lembrar esse tempo que eu acompanhava esse projeto e ficava lá igual o Don Quixote brigando com o rei, e todo mundo dizia, esse cara não tem futuro, sei lá. Mas isso me revoltava na época, não de uma maneira teoricamente consistente ou até consciente, mas de maneira intuitiva mesmo. Não é possível que isso aqui esteja certo. Então, esse é um ponto que eu achei legal, o trauma do concreto. E aí você também trouxe um ponto... Principalmente também, né, Sandoval, os postos de saúde, quer dizer, todo o discurso colonial, ali no caso, é convencer os indígenas a denegrir a sua própria cultura, claro, né, dizendo que dá barbeiro. Quer dizer, toda alegação, casa de pau a pique, casa de palha, é que dá bicho. Né? Essa é uma alegação, dá bicho e as pessoas ficam doentes. Então, a FUNASA, principalmente, que trabalha junto com a FUNAI, faz os postos de saúde sempre em concreto, né? Para mostrar que ali é o lugar que eles tomam injeção, que eles são, então, inculcados, né? A nossa cultura sanitarista. Né? Eu acho que é muito essa visão, entendeu? Também. Né? Até um pouco do que eu trouxe do Sérgio Ferro, né? Porque o natural da gente enxergar é como um avanço da ciência, né? Então, é o que o Sandoval trouxe. O cacique está construindo com concreto. Por quê? Porque ele alcançou um certo status social. Só que isso é uma estratégia, né? Uma estratégia de apagamento, porque realmente é uma arquitetura que não tem nenhum contexto, né? Não tem nenhuma relação com esses povos, mas o que acontece? Faz com que eles dependam, é o que a Diná falou, faz com que eles entrem dentro da lógica do capital. E aí eles começam a depender de políticas assistencialistas, porque eles perdem a autonomia de construir o que eles sempre souberam, né? Esse é um ponto importantíssimo, né? Que é a perda de autonomia construtiva, né? Que a gente começa a observar na aldeia. Então, os caras passam também a ter que importar até mão de obra para fazer a casa. Quer dizer, é uma coisa totalmente absurda. Então, esse trauma, eu acho que, bacana demais, gostei muito. Um outro trauma que você trouxe lá no início, até fiz um print lá na hora, que eu parei aqui, eu não estava fazendo print e mandando lá no grupo do PIBI, que é a galera lá da enfermagem e da saúde pública, que pesquisa comigo no observatório, você viu a galera lá no grupo, né? Mostrando para eles o banheiro, porque a gente vai a Las Casas agora antes da Bienal, né? E essa questão sanitária que a Diná trouxe, né? A Beta conhece, já esteve lá em Las Casas com a gente, sabe que um banheiro numa aldeia é uma coisa totalmente questionável também, né? E lá em Las Casas, eu não sei quem foi o infeliz, perdão, não sei se é infeliz, vai ver, o cara pode até ser mais feliz do que eu duvido, mas enfim, não é muito fácil. De construir um banheiro para cada casa, numa aldeia circular, e até essa coisa da casa xinguana, ela não tem necessariamente essa referência do pôr e do nascer do sol, porque a aldeia é circular, então a posição da porta ela vai ser sempre em relação à própria organização espacial da aldeia, porque os Guarani não têm uma organização circular, e no Xingu o pessoal tem, só para não deixar de tocar nesse ponto. Mas, voltando a falar do banheiro na aldeia, né? Quando eu vi isso aqui, eu já mostrei para a galera e eu pensei assim, poxa, seria muito legal se seja via esse projeto que a Diná mencionou, que eu ia até te tocar nele, eu não sei se eu ia tocar agora, eu ia talvez deixar para tocar em outro momento, essa possibilidade, mas eu já fiz uma cena anterior, aqui, numa reunião que tivemos, você deve se lembrar, que a gente tem muito interesse, né, em trazer pessoas de fora para pesquisar e nos ajudar a encontrar soluções para os nossos problemas aqui, basicamente, e esse é um desses. E esse é um dos problemas assim, centrais da aldeia Las Casas, por exemplo, a questão do banheiro. É uma tragédia, cara. Eu frequento a aldeia Las Casas desde 2017. Eu já conhecia outras aldeias e tal. Las Casas desde 2017.
Cara, nesses anos todos, a minha pior experiência na aldeia foi o dia que eu decidi tomar um banho lá no banheiro. O dia que eu decidi usar o banheiro lá. Foi a pior experiência que eu tive na aldeia Las Casas em todos esses anos. Então, isso já dá a dimensão. E eu estou indo lá, vou tirar algumas fotos e vou compartilhar com a gente lá no grupo para você ter ideia. Devo estar indo lá no sábado, né? Encontrar um morochoro e tal, também fazer uma foto de materiais, essas coisas. Então, foi a pior experiência possível. Então, é um problema muito relevante. E ainda mais para o pessoal da saúde, né, que estuda a aldeia comigo aqui e tal, a galera da enfermagem, aí a Diná já trouxe o papel da FUNASA, que agora é CESAI, né? Então, tem esse ponto também, que é um outro trauma, né? Agora, esse é tanto um trauma para os indígenas, como é um trauma para mim também. O dia que eu usei o banheiro da aldeia Las Casas, socorro, né? E tem um em cada, então, assim, é um troço aqui péssimo. Aí, bem, ditas essas questões aqui, você colocou uma série de outras coisas que me fizeram lembrar do meu trabalho também com os Kengang. Eu não sei se eu apresento agora ou se eu apresento depois, mas aí eu queria te fazer uma pergunta bem pontual para você falar um pouco sobre ela, e aí eu vou deixar para o final e você começa por ela e complementa, né? Mas você colocou aqui uma coisa que, dois pontos assim que eu acho que são muito importantes aqui pelo menos para minha reflexão, espero que eventualmente para de vocês também. O primeiro ponto tem a ver com essa coisa de corpo, espaço, território. Eu lembro lá da minha tese, em 2019, que depois foi para o livro, onde eu falo ali, né? De um lado você tem a ordem cósmica, de outro lado você tem uma desordem territorial. São como que dois mundos ali em constante fricção, como diria lá o Roberto Cardoso de Oliveira, né, Diná? É uma fricção entre esses dois universos. Um universo, de certa maneira, cosmológico, governado por questões espirituais, especialmente nos Guarani Embiá, com os quais você trabalha, mas também dentro dos outros povos indígenas, né? E aí, falando dos Guarani, dá até para dizer assim, né? Acho que a Diná colocou quem são os Guarani, quais são os aspectos centrais da territorialidade Guarani, essa coisa de estarem em 5 países diferentes, de serem imigrantes. Nossa, eu não sou assim um especialista em Guarani, mas eu já tive em algumas aldeias, e especialmente os Guarani Embiá são um povo muito bonito assim, mesmo, de verdade. E aquele artesanato deles parece que está vivo, assim, né? Olhando para a gente, assim, a absurda qualidade da coisa. Podemos falar sobre isso posteriormente, se houver tempo, né? É para não atravessar o teu trabalho. Mas o ponto, você colocou ali, corpo, espaço, território. Eu diria que são 3 escalas ali do modo de vida Guarani, e que lá no meu livro, de certa maneira, eu coloco, né, cada um desses mundos, tem o mundo da ordem cósmica, que esse ordem, é claro, é para fins também de divulgação, até de propaganda, né, porque não é necessariamente uma ordem, na verdade. Não dá para dizer que o mundo deles nem de maneira utópica dá para dizer que a cosmologia indígena nos apresenta uma ordem de fato. Agora, o que eu posso garantir é que a colonização instaurou uma desordem lá. Sobre isso, não há nenhuma questão, né? Sobre se é uma ordem cósmica, sim. Isso está em dúvida, com certeza, mas a desordem está lá. E aí, dentro da ordem cósmica, eu vou colocar aqui que você tem ali um fluxo escalar, vamos usar aí o termo deleuziano, que vai, então, passa pelo corpo, e aí eu quero colocar para a gente dialogar mesmo, tá? Que então seria, depois eu vou digitar também, corpo, casa, aldeia, cosmos. Corpo, casa, aldeia, cosmos. Basicamente, são as escalas, né? É um pouco do que eu apresento lá sobre a ordem cósmica lá no livro. Enquanto que a desordem territorial, então percebe que a gente extrapola ao cosmos. Tem até a ver com o que a Diná falou lá sobre a terra sem males, Guarani, como é que eles chamam? Ivi Mairã, se não me engano, um negócio assim, a terra de Maíra, né? Na verdade, significa a terra de Deus, então, o céu. Né? E que essa conexão entre terra e céu, ela é muito própria das cosmologias indígenas. Não há necessariamente uma separação, tanto que os astros, as estrelas, o sol, a lua, têm uma importância muito grande e em determinadas situações, assumem até
comportamentos humanos, né? A Dayara Tucano, o trabalho dela mostra bem isso. A lua é uma mulher, o sol é um homem, tal, quer dizer, né? As estrelas são pessoas, ou ex-pessoas, talvez, enfim, que viraram estrela, né? Como a própria estrela, que era uma mulher, que a origem... Era uma espécie de Ceres indígena, né? A Cachecoy, que é a estrela que ensinou a agricultura aos indígenas. Então, a gente tem aqui corpo, casa, aldeia cosmos, do lado do que seria uma utópica ordem cósmica, e do outro lado a gente tem um novo conjunto escalar, um novo fluxo escalar, né? Que seria aldeia, território, nação, mundo, né? Então, de um lado a gente tem uma inserção cosmológica, do outro lado a gente tem uma inserção que vai dar no Milton mesmo, na divisão territorial do trabalho, literalmente falando, vai dar no modernismo da arquitetura, que vai apagar os caras, então, quer dizer, vai dar no território, em suma, né? Queria jogar essas ideias assim sobre essas escalas, então, primeiro, assim, que eu acho que o nosso trabalho dialoga muito. O segundo ponto que eu achei fantástico aqui foi o termo que você, não sei se após muita pesquisa as coisas começam a sair pela transpiração ou se foi espontâneo, tanto faz. O importante é que você usou a palavra perfeita para se opor à Terra. Naquele momento da sua fala, que você usou a palavra matriz. E aí, enquanto você falava, eu vim aqui no dicionário, no Google mesmo, né, pesquisar o significado da palavra matriz. E olha o que significa matriz, etimologicamente falando, né? A Carlos Walter aí dando vivas para a gente, cara, da etimologia na geografia que nos deixou. A palavra matriz tem sua etimologia no latim matrix, que significa mãe ou útero. Olha que interessante, como que, de repente, você foi parar exatamente na palavra certa para fazer essa crítica, inclusive, de gênero, né? A essa noção de patrimônio, né? Então, nesse sentido, é muito, muito lindo quando você fala da terra não como terra ou como território, mas como matriz mesmo, né? Que isso tem tudo a ver com o que são os indígenas, né? Com filhos da terra, literalmente. A terra é nossa mãe, né? E aí, para finalizar, eu trago de volta a minha própria tese lá, onde nessa segunda parte da desordem, né, eu argumento que essa desordem, a galera na geografia pirou quando leu isso, porque, na verdade, eu acho que não pararam para ler devidamente ou com carinho devido, né, ou não ouviram com o coração, como diria aí o Daniel Munduruku, né, mas eu aponto, a partir do Deleuze e do Guattari, que esse processo de desordem, que é o que a colonização significa, portanto, ele é um processo de masculinização do significante. É onde a matriz passa a ser território ou pátria, né? Então, eu achei muito legal, acho que tem uma possibilidade enorme de dialogar. E até pensei assim, eu não vou deixar que em breve eu vou trazer aqui um pouco sobre os Caingangue, e aí, assim, a questão que eu queria também deixar para ti era sobre o fogo, como fica o lugar do fogo nas casas que você estudou, porque eu sei que entre os Caingangue, não vou dar spoiler, né, mas eu vou voltar para falar sobre isso depois, mas o lugar do fogo é muito importante na arquitetura indígena dos Caingangue, pelo menos que não tem nada a ver com os Guarani, lá em Ambiá, mas que vivem mais ou menos no mesmo lugar no sul do Brasil. Então, me veio a curiosidade de saber que tratamento é dado ao fogo, qual o lugar do fogo, né, nessa arquitetura Guarani em Ambiá, já que eu estou ao lado de um especialista. E dizer que, além desse projeto da Dinar, que a gente é um projeto que eu acho que pode envolver aqui a Beta, o Zeca, a gente conversou sobre isso na reunião de sexta, né, do nosso grupo de estudos do Observatório, que a gente tem o desafio de pensar um tipo de paisagismo regional aqui que envolva patrimonialização, depois a gente problematiza se seria patrimonialização ou matrimonialização, pode ser também matrimonialização, né? Depende de quantos casamentos vai dar. Aí, que é outra coisa curioso, né, também, essas contradições, assim, né? Mas eu fiquei pensando que a gente tinha que fazer uma maloca dos saberes aqui na UEPA, e aqui a gente podia fazer logo uma aldeia toda, ou o nosso sonho de criar um museu lá no Cadena, com, né,
com alguma coisa nesse sentido. Então, talvez a gente conseguindo encaixar esse projeto de extensão, ou ainda, eu comentei com vocês, aquele projeto que a gente está fazendo junto com a Érica, do Belmonte Fórum, talvez a gente consiga trazer você para passar pelo menos um tempo aqui, né? Não para financiar seu projeto, porque realmente a gente também está atrás de financiamento, mas para nos ajudar a refletir essas questões, porém, a partir dos Mebengocreca é a pó. Tá? Terra da Tuíra. É isso, viu? Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pelo compartilhamento. Obrigada, Val. Achei muito legal a relação que você fez. Muito bom ver Sandoval falando, né? Fala aí, Mari. Não, eu estava só agradecendo mesmo, gostei muito da relação que você fez, corpo, casa, aldeia, cosmos. Vou buscar ler sua tese também para trazer essas referências. E a questão do fogo, né? Respondendo. Então, eu não estudei especificamente as casas do lado de dentro, né? Eu estou bem focada nas fibras vegetais, assim, foi minha grande pira que veio a partir do artesanato. Mas convivendo ali todos os dias, a gente percebe, né? E o fogo também é central na vida do Guarani, e ele está muito relacionado com essa coisa da arquitetura do cuidado também, né? Então, tem toda uma relação. Não sei se eu vou entrar especificamente nisso, acho que talvez seja bem importante citar pela questão espiritual, mas, assim, o foco da pesquisa ele está bem nas fibras vegetais, bem nessa linha da Berta Ribeiro, assim, da civilização da palha, sabe? Mas é interessante, assim, você levantar esse debate, porque ele, sem dúvida, é central. Eu coloquei aqui no nosso grupo, para a gente dar continuidade à Márcia Candeba, a questão da onça, tá? Por que a onça é tão importante para os povos indígenas? E ela, então, ela é corresponsável para cuidar de todos os seres. Assim, seguia observando a terra, falando com as estrelas, a lua e o sol. Foi nesse cuidar em que, uma noite escura, a onça, que tinha uma visão forte, percebeu que algo estava fora do lugar. Contam os mais velhos que, de tanto a terra ser cortada pela humanidade, essa começou a estremecer, fazendo com que a verdadeira onça resolvesse descer para ver o que acontecia. Ao descer para a terra, a onça nunca mais conseguiu retornar ao mundo de cima, se tornando a pajé das matas e líder espiritual. Hoje, a onça é símbolo de força, sabedoria, habilidade e agilidade, a protetora e pajé das matas, vivendo entre o mundo de cima, do meio e do fundo. Então, tem toda essa mitologia da onça, né, como aquela que interliga com outro mundo. Aqui que eu coloquei no grupo para a gente ver, tá? Eu também, lá no começo, esse trabalho que eu citei, aqui, da ordem cósmica, desordem territorial, falando do fogo também. Era algo que foi, assim, para mim, também não me dava conta da importância do fogo até me deparar com isso nos mitos. Então, o fogo, não obstante o significado simbólico do fogo enquanto conhecimento e tudo, né? Muitos povos indígenas têm o fogo, a origem do fogo, como a própria origem da humanidade. Aí, o G, por exemplo, e parece, o Levi-Strauss argumenta que essa cosmologia ela varia entre os povos indígenas, mas ela tem muitos aspectos em comum entre G e Tupi. O fogo, antes do fogo, o indígena comia pau podre, o indígena passava frio, né? Então, como você falou, tem tudo a ver com a coisa do cuidado. E a detentora do fogo era a onça. E aí muda as histórias mitológicas sobre como que o indígena conseguiu o fogo. Uns dizem que ele roubou da onça, outros dizem que a onça deu de presente para o indígena. Então, quer dizer, é muito interessante. E, na verdade, essa conversa também sobre o fogo está lá no meu... Eu trouxe alguns aspectos sobre essa história lá no capítulo que eu escrevi no livro da Diná. Uma conversa que a gente teve lá em Las Casas sobre a origem do fogo, o roubo do fogo e tal, né? Recuperando a tese. E, segundo o Morochori, por isso que eu digo, Morochori, você deve ser o cara mais mentiroso do mundo. Ele fica puto comigo, né? Porque ele diz que esse local, o roubo do fogo, é o Lajeiro do Cadena que fica aqui. E realmente tem muito sentido, porque quando ele chega lá, ele nunca tinha ido. E ele interpreta todas as gravuras que estão ali. E eu pergunto ao Tabô, né? E o Tabô diz, olha,
conta umas 2 ou 3 coisas ali para não dizer nada, mas na verdade o Tabu não sabe. E aí um monte de gente, fora araguaiano, tem o Bira, pessoal de Pernambuco, gente da USP, tá um monte de gente participando, aí o Morochori vai lá humildemente de gente. Posso falar uma coisinha ou duas aqui? E começa a decifrar tudo que está ali. E aí termina dizendo, e aqui está dizendo que tem uma caverna, e fica horas. A Beta estava lá comigo nesse dia, ela deve lembrar. Aí ele dizia, aqui está dizendo que tem uma caverna que fica aqui nessa direção. E eu perplexo, porque eu já estava estudando há bastante tempo, aspectos eu já tinha, né? Já sabia que aquilo tinha relação com os Mebengocré, tradição Uru, já vinha estudando. E aí o cara interpreta tudo e diz, aqui está dizendo que tem uma caverna bem ali. Eu falei, então vamos embora para a caverna que fica logo ali. E quando a gente chega nessa caverna onde supostamente, segundo o Morochori, teria acontecido o local do roubo do fogo, né, que seria a Casa da Onça, ao chegar nessa caverna, o Morochori ele nem pisca, ele já vai direto para uma parede assim, tira umas 2 árvores e vê lá escrito umas inscrições que nós, no 4º ou 5º campo lá, nunca tínhamos visto. Descobriu, ele já foi direto, assim, como quem sabia. E vai dizer assim, né? Aí a gente chega, toma uma água, a Beta vai me lembrar bem, toma uma água, né? Respira um pouquinho, porque sol quente, né? Um monte de coisa acontecendo, caminhada, paramos, tomamos uma água, e eu pergunto, né? E aí, Morochori, e agora? Como é que você se sente estando aqui, vendo essas inscrições e tal? Nossa, o cara tem 2 metros de altura, pesa 150 quilos. E aí ele começou a chorar na frente de todo mundo. E falou assim, pô, eu achava que isso aqui era mentira dos meus avós. Aí são aqueles áudios que eu mandei lá uma vez no grupo muito tempo atrás. E é essa história que a gente vai contar na Bienal também, de certa maneira, e quem sabe aqui. Então, assim, eu acho muito lindo, né, poder participar disso aqui, de certa maneira, acompanhar e tudo. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, um desafio enorme da patrimonialização, e a Beta aqui, a gente está meio engajado nisso, e contando aí com essa parceria com a Malu para a gente, né, dar seguimento a isso aí, viu? Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelo compartilhamento. Então, o texto que ele se referiu está aqui no livro Paisagens Transculturais, e chama-se Ouvir com o Coração e Sentir Pensar na Aldeia Las Cargas. Uma conversa sobre origens e destinos, o Mebengocré e Kayapó. E aqui está a personagem ali que você se referiu, que é o Tom, que é o personagem. Esse é o Bepicaiti, ele está numa foto mais para frente, exatamente no dia que é mencionado. Tem uma foto mais para frente, deixa eu pegar o livro aqui. Esse aqui, né? Mostra o tempo. Começa na página 80, não, 380. Tem um aqui na 382. Será que é esse, não? Não, esse é o Aquiaboro, na 82. Aí tem as imagens do Cadena. Aí a imagem da Casa dos Homens de Las Casas. Aqui na página 388. Tem a galera lá, a gente nesse dia. Será que eu não coloquei? Tem uma foto do dia e tem uma foto da galera aqui no auditório, mas não dá para ver o Morochori em foto. Olha a mulher onça, que legal que a gente falou. É da Era Tucano, né? Sim, maravilhosa. Na página 388 tem a foto, mas agora não foi do mesmo dia, não. Mas eu tenho fotos desse dia, a gente tem, né, Beta? Foi durante o 2º Fórum Araguaiano, em 2023. Sandoval, então está confirmada a tua aula, então, no dia 14, você vindo trazer a Bienal de Arquitetura e o que vocês propuseram lá para os nossos alunos aqui do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, né? Eu queria lembrar a questão da Universidade Transcultural, né, que foi o sonho do nosso grupo aqui de pesquisa, do Lapalu, e que a gente agora está conseguindo, então, realizar, em parte, com a vinda da Malu, do Sandoval, e também do grupo da PIC, né, de ter essa casa de reflexão, de vivência indígena ali, e quilombola também interligada, dentro do campus da universidade.
é muito diferente você ter essa reflexão no mundo cotidiano, né, do que você ter dentro de um espaço de reflexão crítica, como é a Universidade Federal, né? No caso estadual de Sandoval. Eu acho que a universidade é o local correto e que pode trazer novas reflexões e novas ideias aí para criar esse pensamento transcultural tão importante, né? Que a gente consiga entender o valor dessa arquitetura, o valor desse saber indígena tão achincalhado, desculpe a palavra, tão mal visto, com tanto prejuízo, com tanto preconceito quanto os indígenas, né? Até hoje, como nós temos vivido. Então, na contramão desse pensamento aí da sociedade capitalista, em que o valor da cultura está no poder aquisitivo somente, né? Nós queremos uma outra reflexão aqui, de um pensamento estrutural, no bom sentido aí do Lévi-Strauss, antropológico, geográfico, arquitetônico, que não fique só na máquina de morar, né, que o Sandoval descreveu aí da arquitetura moderna como um grande modelo universal, né, que o localismo, o movimento da arquitetura do regionalismo crítico, arquitetos como Severiano Mário Porto, Acácio Gil Borsoi, o próprio Lúcio Costa e outros que viram a questão do localismo e da arquitetura regional sejam valorizados. Então é isso por hoje, gente. E Sandoval e Naur podem falar aí o que quiserem. Não, só agradecer mesmo. A continuidade do teu trabalho no pós-doutorado. É isso. Sim. Já aguardamos. Né? Maravilha. Eu vou pedir licença ao pessoal semana que vem, mas é por uma boa causa. Vou mandar umas fotos lá no grupo para a gente. Sendo bem honesta, que eu estava tão tristinho porque não ia na Bienal depois de fazer tanta coisa. Então, me deu uma injeção de ânimo, assim, ontem, quando finalmente eu confirmei, eu comprei uma garrafa de vinho. Estou até um pouquinho de ressaca ainda, mas estou feliz. Gente, então, você vai representar a gente lá na Bienal e vai trazer essa experiência, então, para a tua aula, tá? É frustrante, né, cara? A gente trabalha tanto e nessas horas, assim, é difícil conseguir, mas no final das contas, assim, deu tudo certo. Que bom. Tá, tchau, gente. Até semana que vem. Tá, um grande